Eu tenho uma pergunta específica para o Gustavo Bernardo, mas talvez bem pouco acadêmica, assim, um pouco mais de curiosidade. Você começou apresentando seu trabalho meio que se despedindo da produção ensaística e anunciando seu desejo de continuar trabalhando mais com ficção, a produção de texto literário. A minha pergunta é se essa despedida ela envolve também o abandono do tema. Se seria, é só uma curiosidade, se seria a sua intenção agora também, de alguma maneira, dar continuidade à pesquisa sobre Deus, ficção, temas ligados ao ceticismo, com a produção de texto literário. Eu pergunto isso porque talvez algumas questões discutidas no âmbito do ceticismo, e sobretudo ceticismo que envolve a discussão sobre existência ou não de Deus, elas... É a pergunta que eu coloco, se às vezes não se colocam de modo, às vezes, até mais interessante no âmbito temporário do que da leitura de textos fictícios, né? Teria interesse um pouco de curiosidade de saber como é que você vê a relação entre um tipo de pesquisa e a outra pesquisa também. Eu sempre briguei muito com uma briga, sei lá, briga que estimulante, mas sempre foi uma briga entre o professor e o escritor. Eu sempre quis ser escritor, virei professor, sobrevivi como professor, então eu sempre tentei equilibrar um texto, um ensaio e um romance. Tem mais ou menos a mesma quantidade dos dois. E eu fazia primeiro um ensaio sobre um tema, depois eu tentava trabalhar esse tema no romance. Também estou fazendo a mesma coisa agora, com o tema da ficção de Deus. Tá? E no momento que eu decidi me aposentar, o meu último romance eu publiquei em 2010, depois eu tentei um outro romance, que por diferentes razões, inclusive o desgaste pessoal, profissional, eu levei 6 meses fazendo e ficou uma merda. Quer dizer, se ele não funcionou, joguei fora, deletei tudo. E assim, eu estava com a sensação de perder a mão, né? E quando eu estava trabalhando nesse livro, que eu me empolguei muito com esse trabalho, tá? E ao mesmo tempo me decidi me aposentar, comecei a parar de dar aula, comecei a recusar eventos, comecei a recusar bancas e tal, comecei a abrir espaço, né? Veio o romance na cabeça e eu já fiz o primeiro texto inteiro, agora falta mostrar para pessoas, revisar, rever ali, né? E como nesse assunto eu não sou um cético ou um agnóstico, eu sou ateu, tá? Então eu tenho uma certeza, feliz ou infelizmente, né? No romance eu faço o contrário, quer dizer, eu busco dar forma a Deus, né? O romance que eu estou fazendo se chama Nanook, com 2 Os, né? que é Deus em Inuit, ou em Esquimó, né? E o Deus dos esquimós, o Deus dos Inuites, né, é um urso polar gigantesco, né? Então esse urso polar vai aparecer, esse Deus Nanook, né, vai aparecer em Ouro Preto. Na minha história, o personagem é um psiquiatra chamado Homem Siqueira, que trata de um autista, não por acaso Bernardo, que é o meu nome, mas é também urso, urso amável, né? E o Bernardo vai ser o arauto de Nanook, né? Então, do tratamento, da discussão da doença mental do Bernardo, vai surgir uma era de gelo no mundo, vai aparecer o Nanook, ele vai aparecer primeiro, tá, em Ouro Preto, né? Então, a história faz... Claro que ele sai de dentro da igreja de São Francisco de Assis, tá? Que é uma igreja lindíssima, em Ouro Preto. Então, a história foi misturando tudo, também voltei a me empolgar muito, uma empolgação que eu não tinha há algum tempo, né? Ficou muito divertido, e sempre tentando trabalhar tentando colocar no romance essa emoção,
tá? Que a gente poderia chamar de epifania, né? Aquele arrepio que dá, de repente, quando você sente uma presença invisível, quando você sente alguma coisa que você, claro que racionalmente você pode explicar, mas a sensação não é racional, é de algo como... Epifania quer dizer exatamente Deus se revela, né? Deus aparece. Então, como é que eu posso fazer isso acontecer não acreditando? Quer dizer, fazer discutir comigo mesmo, porque se eu tentar provar o contrário, é fácil demais e fica ruim. Então, tentar investir exatamente na crença, já que não creio, né? E aí fazer um Deus magnífico, e nada mais magnífico do que um urso polar, especialmente para mim. Então, trabalhando com isso, né? Então, o romance está até pronto, quer dizer, pronto, a primeira versão. Ainda vou trabalhar com ele, tem um amigo meu que é canadense, tá? Já fiz contato com ele, vai traduzir para o inglês. Eu tenho contato com alguns inuits, né? Tá? Eu uso parte da língua inuit no romance, porque eu quero ver como ele repercutiria lá, né? com eles, né? Uma das viagens mais magníficas que eu fiz na vida foi para ver um urso polar. Sei lá, já tem uns 4 anos, né? Para ver um urso polar lá no Ártico mesmo, vi um, mas assim, foram 1h30 assistindo ele comer uma foca a 50 metros. O urso não em cativeiro, né? Você vê um urso em cativeiro, ele é um esquizofrênico, um psicótico, ele fica andando para frente, para trás sem parar, é a coisa mais triste do mundo, você chora, né? Mas ver um urso calmo, comendo, olhando pra gente, né? Virando com a barriga para cima para coçar as costas no gelo, depois volta para comer a foca, todo mundo tirando um monte de fotografia, todo mundo assim, 8 pessoas, mas tirando um monte de fotografia, ele andando, né? Se preocupando com a gente ali. É a experiência epifânica, é assim, eu tô vendo Deus. Isso é Deus. Ver se eu consigo passar isso no romance. Vamos ver. Mais alguém? Eu tenho uma pergunta para Paula, uma pergunta para o Fábio. Claro, se considerarem devida, eu vou entender completamente. A primeira questão para Ana Paula concerneria ao fato de que, se essa associação entre o sexto empírico e o Wittgenstein, que me pareceu muito própria, se ela não deriva da pressuposição de que, primeiro, a linguagem, o processo de aquisição de linguagem, de estabelecimento da linguagem, primeiro ela denota coisas e depois ela se torna abstrata, ela se torna, digamos assim, lúdica. Eu digo isso porque algumas leituras de etnografia, eu vi alguns relatos, claro que eu não domino, mas é uma questão de curiosidade, mas da possibilidade de que, em alguns contextos, pudesse ser justamente o inverso. A linguagem ela começaria lúdica, sem aspecto denotativo, claramente ligada à dimensão rítmica e as repetições, né? O ritmo e a repetição, e depois ela se tornaria denotativa de estado de coisas. E se assim, se essa associação depende disso, e independendo, porque me parece que esse é o caso, claro, em Wittgenstein, eu não sei, poderia haver em sexto empírico a previsão de uma dimensão não pragmática para a linguagem. Você veria essa possibilidade, uma vez que você investiga a dinâmica da linguagem ordinária no sexto. Para o Fábio,
eu percebi que parte do seu texto você pelo menos me fez perceber uma certa aliança entre a dimensão republicana, entre a retórica e uma certa dimensão republicana, de que o florescimento retórico ele teria claramente um abrigo num ambiente político, digamos assim, mais rico, né, mais pleno de debates. E você, no final da sua conferência, você diz que, mas de toda sorte, a crítica que Sexto faz aos retóricos poderia ser tomada em alguma medida como uma retórica. E a minha questão é que se então a retórica poderia ser, em termos remetidos aos contos retóricos. Por sinal, muita crítica à tradução que você utilizou, realmente ela é insatisfatória, né? Brincadeira, ela achou... Eu espero que sim, aliás. Não, mas não... que se descubram as insatisfações. Não, mas para ter uma versão corrigida, ampliada. Não capture a minha brincadeira. Mas a minha questão é se então, em termos sextianos, você poderia compreender talvez uma dimensão retórica ligada talvez aos elementos minimais retóricos. Porque claramente, no contexto romano, a retórica é muito ligada a uma certa histrionia, né? A um certo excesso. Se citou Cícero. Então, se o argumento sextiano é um argumento retórico, poderia-se então imaginar uma dimensão retórica ligada não a elementos máximos, mas a elementos mínimos do processo persuasivo? Obrigado. Obrigada pela pergunta. Assim, falando rapidamente, né, do pensamento de Wittgenstein, que é, né, mais complexo do que isso que eu vou falar aqui, mas assim, ele não defende, pelo menos na interpretação que Baker e Hacker dão, e que eu acho que é uma boa interpretação, ele não pregaria que a gente teria um primeiro momento e aí depois sim a gente vai saber, né? Exatamente, eu acho que ele começa as investigações citando Santo Agostinho, né? As Confissões de Santo Agostinho, como Santo Agostinho diria que teria aprendido uma linguagem, e Santo Agostinho diz exatamente que seria desse método de designação, né? Eu olho, as pessoas olhavam para o objeto, apontavam, e aí meu espírito entendia, né, que a pessoa estava chamando aquilo ali de cadeira e tal, e assim eu aprendi a minha linguagem. E o Wittgenstein parte exatamente dessa citação para mostrar como que alguém tão sábio, né, quanto Santo Agostinho, incorre nesse erro de achar que aprender uma linguagem é juntar nomes a coisas, né? Como que isso não é assim, e mesmo na aprendizagem, né? Então, nesse sentido, estou respondendo do ponto de vista wittgensteiniano, porque assim, como que se entende a aquisição da linguagem, a gente vai ter vários pontos de vista, né? Por exemplo, o chomskiano é completamente diferente, né? Tem aí uma inação, uma questão de ser uma linguagem inata, a gente já nascer com, né, uma resposta biológica a isso, né? A linguagem humana seria um fator biológico, enfim. Mas então, dando a resposta wittgensteiniana, não teria não aconteceriam dois momentos, né? A gente estaria sempre jogando, esse ponto seria sempre lúdico, vamos dizer assim, né? O jogo já está acontecendo e a criança aprende a jogar, né? Não tem, eu vou aprender o nome das coisas e depois eu vou aprender a usar as coisas, né? Para aprender, né, esse jogo de designar, a criança já tem que estar inserida no jogo, né? Senão é aquela história de você apontar para a lua e o cachorro olhar para sua mão e não olhar para a lua, né? Então, a criança tem que estar inserida nesse jogo de designar, né? Então, para Wittgenstein não aconteceria isso, seria... a denotação seria um jogo também, né? Não que a gente não denote coisa, que ele diz, né? Mas isso é apenas um jogo, dentre as muitas coisas que a gente faz, né? E em Sexto Empírico, ele não trata, né, em encontros gramáticos, de propriamente aquisição da linguagem, né? Quando eu trouxe aqui a questão da aquisição da linguagem, era
porque o Corte usou esse argumento da aquisição da linguagem, quer dizer, da linguagem privada, e acabou falando também da aquisição da linguagem Wittgenstein, né? O sexto não trata da questão da aquisição da linguagem, né? Mas, assim, a questão da denotação em sexto é uma coisa também que eu não falei aqui, né? Até porque seria muita coisa. Acho que eu já falei muito, uma coisa meio 100 anos de solidão, né? Fiquei com medo uma hora de sexto, que critica não sei quem, e Chomsky critica Bloomfield. Eu fiquei um pouco com medo de vocês se perderem no meio do caminho, né? Mas, enfim. Então, já estava falando muita coisa, mas se a gente fosse falar de denotação, né, eu acho que para o sexto seria, antes de tudo, fenomênica, né, porque ele não vai dizer que aquilo é uma cadeira, aquilo me parece uma cadeira. Né? Nesse momento, aquilo me parece uma cadeira, se aquilo é, de fato, uma cadeira, eu suspenso meu juízo. Né? Então, antes de tudo, se a gente fosse falar de denotação no sexto empírico, já seria, vamos dizer assim, um representacionalismo fenomênico, alguma coisa assim, né? Mas em questão de aquisição da linguagem, eu acho que em nenhum momento, nem Encontros Gramáticos, ele fala exatamente disso, de como se daria essa aquisição. Ele fala de como a gente deveria usar a linguagem, né? E aí ele fala, né, alguns acham até que ele chega a defender de fato essa tese de que tem que ser o uso comum, né? É o uso comum que a gente vai usar. Tá? Não sei se tá bom. Bom, eu agradeço também pelas perguntas e que vieram bem ao caso, principalmente a primeira, que você fala dessa relação entre retórica e república, porque foi realmente muito en passant no texto, não tive como explicar mais. Vou começar por ela, então. Realmente, embora a gente não possa dizer que há uma relação explícita entre retórica enquanto uma arte e república, mas a gente pode dizer que existe uma relação entre oratória e república. Então, os usos sociais da oratória, sejam eles instruídos pelas técnicas da retórica ou não, porque existe uma oratória antes da introdução da retórica em Roma, ela era muito mais fecunda e muito mais socialmente aceita em Roma, porque dependia, basicamente, todos os processos judiciais ou políticos, deliberativos, dependiam basicamente de treinamento de retórica. Com a passagem de um sistema para o outro, né, que aí a gente já tem o Principado ou o Império, que é exatamente o período sexto empírico desses autores que eu citei, existe um esvaziamento institucional em que existia um uso efetivo da oratória. Então, a retórica, que seria a técnica que poderia formar oradores, né, ela perde um pouco o seu lugar e se reduz mesmo a uma etapa escolar e às vezes muito afastada da escola. Então, realmente é isso. Então, a crítica do sexto, do ponto de vista de um filósofo, ele ecoa o que os próprios mestres de retórica do Império vão fazer, embora Quintiliano, que ali do século I, ele vai fazer o máximo para tornar o orador até um filósofo, né? Para salvar a retórica de algum modo. Com relação à segunda questão que está relacionada a isso, que essa sugestão de que o sexto empírico seja um retórico, ou pelo menos apresente um texto retórico, parece até bastante estranho eu afirmar isso num evento de ceticismo, né? É algo como dizer que o grande filósofo cético romano não é cético e é retórico, né? Mas isso é uma coisa que eu percebi na primeira leitura que eu fiz desse texto, esse trabalho que ele deriva de algumas reflexões que eu fiz de um curso que eu dei em Juiz de Fora sobre retórica, em que eu percebi exatamente esses elementos retóricos mobilizados a favor da defesa de uma ideia no texto do Sexto. Eu não tenho ainda muitos elementos, mas eu ouso aqui compartilhar com você basicamente como que eu penso essa questão. É fato que na época do Sexto e muito depois do Sexto, existiu uma formação basicamente retórica de todos os intelectuais. Então, parte desse elemento retórico da obra do Sexto se deriva da formação retórica. A gente pode dizer o mesmo, por exemplo, sobre Agostinho, embora ele próprio também vai questionar a retórica em algum momento. Porque a formação escolar basicamente retórica determina o que eu acredito, um certo pensamento retórico na antiguidade. O pensamento retoricamente elaborado
a gente percebe, por exemplo, desde a própria Ilíada e Odisseia, quando você tem na Ilíada os embates entre os personagens, antes de serem no campo de batalha, acontecem no campo discursivo. Você vê discussões entre Menelau e Aquiles, entre Patroclo, enfim. Esse pensamento retórico, que está desde a própria formação da identidade cultural helênica, me parece que ele está ali como uma base cultural que motiva o desenvolvimento das técnicas e depois é refutado pela filosofia, é questionado, criticado pela filosofia clássica, mas permanece durante um longo período. Eu ousaria dizer que esse pensamento ultrapassa a antiguidade tardia e chega até o final da Idade Média, no Renascimento. A gente tem ainda muitos autores que apresentam em suas obras esses elementos, talvez seja que você se refere aqui, como os elementos mínimos da retórica, que embora enquanto gênero a gente possa ver que há diferença, enquanto gênero seria a macroestrutura do texto. O texto do Sexto não é comparável em detalhes a um discurso do Demóstenes ou do Cícero, mas subjacente a ele parece que existe ali características comuns, né? Então, que eu atribuo à existência de um pensamento retoricamente elaborado, que está inclusive na própria filosofia. Espero que eu tenha respondido, sim, né? Mais compartilhando o que eu penso do que trazendo aqui fatos que derivem de uma pesquisa específica. Mais alguma pergunta? O professor Fábio. Seu nome, por favor. Marcelo. Não seria possível conciliar esse uso que Sexto Empírico faz da retórica contra a própria retórica com o próprio ceticismo de Sexto Empírico? Digo isso porque Sexto Empírico, nas hipotiposes pirrônicas, fala de diversos modos pelos quais os céticos podem combater os dogmáticos. E combatendo seus próprios argumentos, desmontando-os, é apenas um dos estilos dos quais os céticos podem lançar mão para combater proposições dogmáticas. Entre outros, por exemplo, usar do estilo de outras escolas filosóficas para cancelá-las mutuamente, sem com isso ele próprio, cético, precisar estar comprometido com elas. Então ele pode fazer o expediente do uso, né, da própria retórica para criticar a retórica, e isso é um exercício, né, de desmontar, de crítica cética aos argumentos dogmáticos. O Sexto Empírico fala até de criar, né, o cético pode criar teorias ad hoc, né, com as quais ele também não se compromete, mas tão logo elas cumpram o seu efeito de refutar argumentos dogmáticos, ele, o próprio cético, se desvencilha deles. Então, não vejo tanto um abismo, mas talvez uma continuidade do ceticismo de Sexto Empírico, inclusive na sua investida contra a retórica. Acho que você tem razão. Eu acho que uma coisa não nega a outra. O que eu pontuei aqui é que nesse tratado em particular, o Contra Retóricos, ele usa exatamente esse expediente que você acabou de falar. Ele se apropria de elementos da retórica para falar contra a retórica. É possível que realmente isso seja parte de uma metodologia cética, como você afirma aqui. Eu acho que é possível pensar assim.